Quero lhe ministrar para você Apocalipse, capítulo número 2, verso número 1. Apocalipse 2, 1. O tema da minha mensagem nessa manhã é o caminho de volta. Fala comigo, o caminho de volta. Fala comigo, o caminho de volta. Apocalipse 2:1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Sabe, irmãos, quando o apóstolo escreve essa mensagem às 7 igrejas da Ásia, essa carta é uma carta que o apóstolo João escreveu às igrejas. E quando ele escreve para a igreja de Éfeso, lá a igreja dos Efésios, ele diz, olha, Jesus diz assim, olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra grega traduzida como labor quer dizer intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Vou dizer novamente, labor quer dizer intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Ora, essa igreja era uma igreja que trabalhava, essa igreja era uma igreja que perseverava, essa igreja era uma igreja que, sabe, de certa forma, eles suportavam as provações por amor do nome de Deus. E muito importante algo, o apóstolo vai dizer que eles não esmoreciam, ou seja, eles não desanimavam, eles não ficavam, sabe, com a cabeça baixa, eles não ficavam, sabe, querendo desistir, não. Essa igreja, irmãos, era uma igreja referência. Imagine você trabalhando na igreja, sabe, com aborrecimento, porque você tem aborrecimento com o pastor Daniel, com o pastor Arley, com o pastor Júnior, você tem aborrecimento, você tem fadiga, porque trabalha demais, eu tenho que trabalhar no Kids, eu tenho que trabalhar não sei aonde, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar na empresa, eu tenho que trabalhar não sei aonde, tenho que fazer aquilo. Mas porém essa igreja, eles não murmuravam, eles perseveravam trabalhando, eles perseveravam fazendo. Agora, deixa eu dizer algo para você nessa noite, nessa manhã. Há muitos cristãos que continuam se dedicando ao trabalho de Deus, se dedicando ao trabalho na sua vida, se dedicando a tudo que é para o Senhor. Entretanto, eles estão fazendo isso por um hábito, ou porque alguém está cobrando, ou porque alguém está dizendo que tem que fazer. Sabe, ou alguns estão fazendo porque querem alcançar um galardão maior do Senhor, e isso não está errado. Sabe, mas muitos estão fazendo de uma forma aleatória. Por quê, pastor? Porque perderam a paixão. Perderam a paixão. E eu me lembro quando eu era apaixonado pela pastora Keila. Ainda sou até hoje. Pastora Keila que sarou da gripe, agora amanheceu ontem com o joelho desse tamanho de inchado. Falei, você bateu aonde o joelho? Não bati, você que dormiu em cima do meu joelho. Falei, como é que eu vou dormir em cima do seu joelho? Está lá no médico hoje, pondo uma tala no joelho, porque hoje não está aguentando nem andar. Mas aí, eu me lembro quando eu era apaixonado pela pastora Keila, ela morava no CPA e eu morava aqui no Cospó. Naquela época não existia telefone,
Quem comandava o telefone em Cuiabá era Telemate. Eu tinha 2 telefones, eu tinha ações de telefone. Então eu ficava no portão da casa dela. Eu vou embora. E ela falava, não vai não, eu vou embora. Não vai não, eu vou. Não. Então dá tchau você primeiro. Eu saía correndo, pegava o Corujão no CPA, descia para o centro do Morro da Luz, pegava outro ônibus e vinha para o Cospó. Chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar o telefone. Aí eu discava, 341, porque no CPA era 341. Quem lembra aí? Vocês estão antigos também. De 341 e tal. Amor. Ai, amor. Cheguei. Ai, eu estou com saudade. Aí ficava aquele negócio. Conversava mais 1 hora no telefone e dizia, eu vou desligar. Não, desliga você primeiro. Não, você primeiro. Então tá bom, eu vou desligar. Aí, você não desligou, né? O que era isso? Apaixonado, sabe, apaixonado por ela. E hoje eu continuo do mesmo jeito, irmãos, não sou diferente. Só que hoje eu não ligo mais, hoje eu mando mensagem de WhatsApp. Hoje eu mando para ela, eu te amo, você é preciosa, ao que eu chegar em casa você vai ver. Eu continuo apaixonado por ela, sabe por quê? Porque paixão é algo que precisa ser regado todos os dias. Porque as fadigas do dia a dia podem roubar a nossa paixão. O labor do dia a dia pode roubar a nossa paixão. Sabe, as lutas, as tempestades podem nos roubar a paixão. O que Jesus está dizendo para essa igreja é o seguinte: vocês estão fazendo tudo o que vocês faziam antes, mas vocês não estão fazendo mais com paixão. Não existe mais, sabe, aquele fogo do primeiro amor. E outros irmãos não fazem mais, não é nem porque acabou a paixão. Outros não fazem mais porque estão frustrados, estão decepcionados. Não fazem porque é desamor mesmo, não faz porque é falta de fidelidade com os irmãos. Outros foram feridos por pastores e líderes, né? Outros o que viram, ouviram e sentiram, entrou como uma flecha no seu coração, fazendo com que eles decidissem abandonar o primeiro amor. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: onde está o primeiro amor? Onde está o primeiro amor para com a tua esposa? Onde está o primeiro amor para com teu marido? Onde está o teu primeiro amor para com Deus? Onde está? Há uma propaganda na televisão que diz: brasileiro é apaixonado por carro. E quando essa mulher falou aqui do TEA, transtorno de espectro autista, do hiperfoco. Eu tenho hiperfoco. Eu sou TDAH, todo mundo já sabe disso. Mas eu tenho um hiperfoco. Qual que é o meu hiperfoco? Carro. Então, irmãos, eu preciso que você entenda que às vezes a gente foca em tantas coisas e a gente vai esquecendo do primeiro amor. Então, esse primeiro amor, ele tem que ser regado, ele tem que ser construído, ele tem que ser, sabe, admirado. Sabe por que muitas vezes nós perdemos o primeiro amor? Porque deixamos, de certa forma, de admirar. De admirar. Ah, mas eu não admiro mais a minha esposa, não admiro mais a igreja, não admiro mais, sabe, o meu marido, não admiro mais Cuiabá, não admiro mais o Brasil. Por que não admiramos? Porque começamos a observar os defeitos, começamos a observar as falhas. E essas fadigas e essas coisas vão roubando o primeiro amor. Eu quero ler para você aqui a palavra grega apieme, traduzida como abandonar. O que João está dizendo nesse texto, a concordância de Strong define essa palavra da seguinte maneira: olha o que significa abandonar: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir. De um marido que divorcia de sua esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dúvida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás,
deixar destituído. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e descaso. Então, deixar esse primeiro amor está falando de um ato voluntário. Eu decido abandonar, eu decido não amar, eu decido a não mais fazer como eu fazia, eu decido a não me empenhar mais como eu me empenhava, eu decido deixar para trás, eu decido não querer fazer mais. E é por isso que esse deixar, abandonar o primeiro amor, é tido no livro de Apocalipse como um pecado. Como um pecado. Sabe, eles não deixaram de amar, lógico, eles ainda amam a Deus, porque eles fazem as coisas para Deus, sim ou não? Mas eles não amam mais na mesma intensidade que amavam. Não amam mais. Sabe, às vezes eu estou atendendo alguns casais no consultório, no gabinete, e eu pergunto: você ama ainda seu marido? Você ainda ama sua esposa? E a pergunta às vezes é a mesma: pastor, eu não tenho certeza mais. Sabe, querido, por quê? Porque é uma decisão deixar. Deixar é uma decisão. Assim como amar, também é uma decisão. Assim como amar na intensidade, também é uma decisão. E eu não amo a pastora Keila porque ela é bonita, porque ela é maravilhosa, não. Eu amo porque eu decidi amá-la. Eu decidi, é uma decisão. Eu sei que eu sou muito mais difícil do que ela para conviver. Ela já mudou muito, muito. Eu sei que eu sou difícil, mas ela também decidiu me amar. Agora, a intensidade desse amar, nós precisamos cultivar ela frequentemente. E eu quero compartilhar com você por que nós perdemos o primeiro amor. Tem vários motivos, mas eu queria dizer só pelo menos uns 20 deles aqui. Primeiro, as frustrações da vida. Jesus diz que no mundo tereis aflições. Sabe, e eu entendo que uma vida vivida sem propósito, ela cansa, nos esgota emocionalmente. Por quê, pastor? Porque nós não sabemos o que fazer nem para onde ir. Uma vida vivida sem propósito, a pergunta é: por que você faz o que você faz? Qual é a razão de você estar onde você está? Uma vida com propósito. A falta de uma vida sem propósito nos cansa. Nos cansa. Nos traz frustrações. Sabe, essas frustrações da vida, elas vão nos fazendo perder o primeiro amor. Pais separados, vida financeira precária, emoções desajustadas, tudo contribui para o esfriamento. Alguns batalham, mas parece que as coisas não saem do lugar. Parece que as coisas não caminham, parece que as coisas, sabe, tem gente que diz assim: olha, mas na minha vida tudo errado. Você está fora do propósito, você está andando no caminho errado, porque está dando tudo errado. E aí essas frustrações vão te roubando o primeiro amor. A segunda coisa que talvez roube o seu primeiro amor para com Cristo são as frustrações dentro da igreja. Dentro da igreja. Olha o que o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Eu posso usar essa palavra tanto como para dar suporte, como eu posso também usar essa palavra para suportar os erros do meu irmão, suportar as falhas do meu irmão. Ah, pastor, mas meu irmão é um porco espinho. Você também é, porque não anda porco espinho longe de outro. Ah, pastor, mas esse irmão é fofoqueiro. Se você está perto dele, é porque você também é um fofoqueiro. Eu preciso que você entenda, irmão, que quando nós chegamos dentro daqui da igreja... Quantos estão aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, só queria conhecer você. Olha o tanto de gente. Então, quando a gente vai para uma igreja, a gente pensa assim: cara, aquela igreja é bonita, eu vou para lá, lá vai ser
vai ser um lugar de restauração, de cura, de libertação. É verdade. Mas quando você chega aqui dentro, você também vai encontrar pessoas feridas, você também vai encontrar pessoas machucadas. E pessoas feridas, elas ferem, pessoas machucadas, elas machucam. E aí, aquele lugar que seria um lugar de reencontro, sabe, de presença de Deus, acaba se tornando um lugar de frustração. Por quê? Porque não conseguimos aprender a lidar com as frustrações, não só nossas, mas também com os nossos irmãos. Tem gente que chega aqui na igreja e não tem pai. E aí, por uma palavra dura minha, ela olha para mim e fala assim: quem que esse cara está achando que ele é? Meu pai? E vai embora. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. Aqui nessa igreja tem pessoas com TEA, transtorno de espectro autista. Aqui tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui tem gente separada, aqui tem gente que bate na mulher, aqui tem gente que bate no marido, aqui tem gente que tem filhos na droga, aqui tem gente que tem filhos na prostituição, aqui tem gente que não sabe educar os filhos, aqui tem gente que os filhos batem nos pais, aqui tem gente que rouba, aqui tem gente que mata. Aqui dentro dessa igreja, não vou falar das outras, não, vou falar da nossa. Aqui dentro dessa igreja tem todo tipo de pecado que você vai imaginar. Pastor, o que eu vou fazer? Aprenda a conviver em unidade. Essas frustrações dentro da igreja, elas não podem te roubar a alegria do primeiro amor. Pastor, uma outra coisa que rouba o meu primeiro amor para com Deus: conformidade social. Conformidade social. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. A Bíblia diz em Mateus 24:12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, muitas coisas estão ficando normais demais. Você está aí, diga amém. Muitas coisas estão ficando normais demais. Eu me lembro quando mamãe dizia para mim: mãe, eu quero jogar bola. Não vai, está todo mundo jogando, mãe. Você não é todo mundo. E aí, irmãos, eu posso assim, ser até extremo com você. Eu acostumei ver homem e mulher beijar na boca. Eu não acostumei ver dois homens beijar na boca. Eu não acostumei ver duas mulheres beijar na boca. Não, eu não acostumei com isso. Então, para mim, isso não é normal. E isso não pode ser normal para mim e nem para você. Porque se for normal para você, daqui um pouquinho é normal para os seus filhos. E se é normal para os seus filhos, daqui um pouquinho eles estarão fazendo isso. É normal roubar, é normal mentir, é normal fazer isso. Não é normal, não. A conformidade com o mundo, ela esfria o nosso amor, ela esfria a nossa paixão por Cristo. Sabe, eu vejo pais na igreja que consente com o namorado da filha dormir dentro de casa. Ah, pastor, mas na televisão isso é normal. Não é normal na televisão, é normal na Rede Globo, é normal nas novelas, mas na sua casa não pode ser normal. Sabe por quê? Porque isso esfria o teu amor para com Deus. A normalidade do mundo, se conformar com o normal, é um risco perigoso, pois estamos tolerando o que Deus chama de pecado. Não é normal, irmãos, não é normal. Pastor, todo mundo faz. Todo mundo, irmãos, pode fazer, mas você não é todo mundo. Diga isso para o seu irmão, fala para ele assim, ó, põe o seu dedo de profeta e fala para ele assim, ó, você não é todo mundo. Eu vejo quantas pessoas vão caindo num erro, e quando elas acordam, as coisas estão muito piores do que eram. Sabe, meu tio, não, vou falar da minha mãe. Minha mãe cresceu num lar cristão.
casou na igreja evangélica, era cristã, minha avó levava eu para a igreja. Minha mãe abandonou a igreja por causa do meu pai. Eu fui morar com a minha avó até os 8 anos, aí depois nós mudamos para Cuiabá, eu, meu pai e minha mãe. E aí meu pai sempre, minha mãe nunca ia para a igreja, meu pai viajando, minha mãe nunca ia para a igreja, nunca ia para a igreja, minha igreja. Um dia meu pai saiu de casa, sabe o que minha mãe fez? Catou no meu braço e disse para mim, vamos ali na encruzilhada. Minha mãe começou a fazer macumba, minha mãe começou a fazer obra de feitiçaria, de bruxaria. Agora, como que uma pessoa que nasce dentro da igreja, que ouve a palavra, que entende o que é a palavra, pode chegar a esse ponto? Foi levando as coisas como normal. Dona Guiomar, eu não sei se ela vive ainda, mas não deve viver mais. Era no Boa Esperança, ela era uma cartomante, minha mãe ia para cartomante. Ler a carta, ler mão. Pastor, tem gente que faz? Tem, irmão, mas quem faz não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, eu tenho a ver com a minha. Eu não gosto, eu não pratico, isso é contra a palavra de Deus. Para mim, não é normal. E eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado, porque tem muitos cristãos que só trocou a cartomante, só trocou o endereço da cartomante. Vou dizer novamente. Tem muitos cristãos, e nessa igreja tem gente assim, que só trocou o endereço da cartomante. Se você perguntar alguém aqui, você sabe alguém que ora? Eu sei, uma profeta que chega lá, Deus revela tudo. Só mudou de endereço de cartomante. Cuidado, irmãos. Cuidado, que essa conformidade com o mundo pode te afastar de Deus e te tornar uma pessoa fria. Fria. Quarto e último ponto que enfraquece, que te deixa uma pessoa espiritualmente morta: falta de raízes. O quarto fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. Ontem eu estava na trilha conversando com uma pessoa que é de outra igreja. E a igreja que ele é uma igreja bem badalada na cidade. Bem badalada, bem badalada. E ele disse para mim assim, eu vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Ele falou assim, é aquilo que eu falei para o pastor Arley, falta raízes, falta profundidade. Irmãos, eu prefiro ter uma igreja com 500 pessoas a vida inteira, desde que você seja uma pessoa que tenha raízes. É evidente que o desejo do meu coração é ter uma igreja com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 membros. Mas do jeito que está caminhando a igreja brasileira hoje, ela está caminhando para ser como a igreja da Europa, como a igreja americana. Uma igreja superficial. A igreja da Europa, você vai lá, você vai ver lá, eu já fui, grandes templos, templos para 5.000 pessoas, congregam 50. Sabe por quê? Foram se conformando com o mundo. E agora faltou raízes. E Jesus diz que quando, na parábola do semeador, quando vem a tempestade, quando vem o sol, quando vem a chuva, as sementes que não estão bem enraizadas, elas morrem. Sabe, querido, eu não estou aqui para julgar a igreja de ninguém, cada um tem a sua. Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu método. Para mim isso não é problema. Para mim não é problema. Eu cheguei num nível de maturidade que eu não comparo mais a minha igreja, que eu pastoreio, com igreja nenhuma. Eu não me comparo mais com ninguém. Eu estou com 51 anos. Eu já viajei por todos os lugares do mundo que eu gostaria de ir. Com exceção 2 lugares ainda. Que eu nem sei se eu tenho vontade mesmo de ir, porque é muito longe. É quase 48 horas de voo. Então nem sei se eu tenho vontade de ir também. Já tenho meus filhos, já criei meus filhos, já fiz história na vida de muita gente, já marquei a vida de muita gente, já escrevi livros, já plantei árvores, já pintei quadros. Então quando eu olho para mim, eu digo assim, o que mais precisa para mim? Nada. Se Jesus me recolhesse hoje, eu estaria pronto. Agora, por quê? Porque eu não me comparo com mais nada. Sabe, irmãos, eu sei quem eu sou. Depois que eu me converti, eu nunca desviei dos caminhos do Senhor.
raízes. Você nunca viu o pastor Arley saindo dessa igreja para ir para outra igreja assistir um culto que seja, com exceção quando ele viaja e vai pregar em algum lugar. Nem ele, nem pastor Haroldo, não vi, nunca vi. Porque não é a igreja. Raízes, quem cria é você. Eu conheço gente que está numa igreja num ano, está noutra igreja no outro ano, está numa igreja no outro ano, está numa igreja no outro ano. E a vida dele, irmãos, falta raízes. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Você precisa ser forte na sua vida espiritual. Você precisa ler Bíblia. Eu vou dizer novamente, você precisa ler Bíblia. Ontem eu vi no Instagram uma senhora de 90 e poucos anos, já leu a Bíblia 61 vezes. E ela disse assim: todas as vezes que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo de uma forma diferente. Se eu perguntar para esses jovens, para esses adolescentes, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez, de Gênesis, Apocalipse? Eu já li mais de 10 vezes. É pouco? É pouco. Falta raízes na igreja, irmãos. Você só vem no culto de domingo. E eu não estou aqui querendo pegar no seu pé, não é isso. Longe de mim isso, porque se tem uma coisa que Deus não vai cobrar de mim no dia do tribunal de Cristo você não falou o que você tinha que falar. Você não pregou o que você tinha que pregar. Esse dia atendi um casal no meu gabinete, e o homem falou, a mulher falou, aí ele falou, e ele falou que o diabo, eu disse para ele: meu irmão, para. Falei, o problema aqui não é diabo, o problema aqui é o seu caráter, você é um mau caráter. Ele assustou assim. Então Deus não vai cobrar de mim não falar para você e não ter pregado para você. Agora Deus vai cobrar de você que ouviu e não praticou. Então não estou querendo pegar no seu pé não. Mas o que eu quero que você faça? Eu quero que você leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para os seus filhos. Você precisa ler a Bíblia na sua casa. Eu estou ensaiando a minha mente, irmão, sem brincadeira nenhuma, diante do Espírito Santo de Deus. Eu estou ensaiando a minha mente para fazer com a minha neta o que eu não fiz na maioria das vezes. Eu fiz algumas vezes, né? Umas, não vou falar uma, mas várias vezes, com os meus filhos. Eu estou tentando, trabalhando a minha mente, pastor Arley, para que quando Maria Clara nascer, eu vou sentar do lado do berço dela e vou falar assim: vovô vai ler a Bíblia para você. E você pode ter certeza que daqui para frente eu vou ler mais a Bíblia do que eu li anteriormente. Raízes, irmãos. Faltam raízes. Falta raiz para você firmar esse casamento. Falta raiz para você firmar essa vida financeira. Falta raiz para você firmar na igreja. Vá para o Kids. Olha lá, ó. Lá no Kids nós estamos precisando de pelo menos 10 pessoas para trabalhar. 10, pelo menos. Não, mas eu já cuido de filho a semana inteira. Será que você não pode cuidar mais um dia do mês? Ah, eu sou músico, mas estou cansado de tocar. Será que você não pode ser escalado 2 vezes por semana? E já eu vou mudar esse negócio de trazer música para tocar na igreja. Que tenha um tecladista. Que tenha um baterista. Mas que faça com amor. Ah, pastor, o louvor está ruim. Então vá você, sabe, fazer aula de música, fazer um violão, um teclado, vai ter escola de música, vai aprender. Irmãos, gostando ou não, eu venho aqui pregar para você. Gostando ou não. Sabe por quê? Porque eu faço com amor. Eu preparo uma mensagem assim, sabe, com alegria no meu coração, vontade de pregar. Se eu pudesse, eu pregava todos os dias. Aliás, mês de julho agora, eu vou fazer uma série Crescimento Financeira. Fala comigo, amém. Quem vai vir? Série Crescimento Financeiro. Pronto. Vai ser de segunda a sexta, 6 horas da manhã aqui na igreja.
Né, Antônio? Vamos lá, até já falei com o Antônio sobre isso. Sabe, irmãos? Então é isso. Eu estou vendo, essa semana eu vim a semana inteira na oração, só não vim quarta-feira, que estava muito, eu confesso o meu pecado. Eu acordei 5:30 da manhã, eu olhei para a temperatura, estava 9 graus, falei assim, eu não vou aguentar aí. Não vim. Mas eu não estou te vendo aqui na oração de madrugada. Não estou vendo quase os líderes de conexão. Só vejo vocês no dia que vocês vão pregar. O que está faltando, irmão? Está faltando você se envolver com algo. Não seja um crente, sabe, que só vem no culto, não, irmão. Vai por kids, vai fazer alguma coisa, se envolva com alguma coisa na igreja. Se envolva, faça. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: qual é o caminho de volta? Eu quero te mostrar o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? Qual é o caminho, sabe, da restauração? Foi o próprio Jesus que propôs o caminho da restauração para mim e para você. Porque o texto, ele já é autoexplicativo. O texto já é autoexplicativo. Ele diz assim, Apocalipse 2:5. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem muita gente que fala assim, mas o irmão saiu da igreja. Não, aqui na Vinho Novo ninguém sai da igreja. Fala comigo, na Vinho Novo ninguém sai da igreja. Diga, o Senhor remove ele. Não é isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, você está fazendo as coisas para Deus sem o primeiro amor. Aí a Bíblia diz assim, arrepende-te, não sei o que, senão eu te moverei. Eu te moverei. Então, quais são os 3 pontos para você retornar, fazer esse caminho de volta? Primeiro, lembra-te. Lembra-te. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Lamentação de Jeremias 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra-te quando era seu casamento, quando você começou. Lembra quando era o seu namoro. Lembra quando era o seu noivado. Lembra-te quando nasceu o seu primeiro filho. Eu disse para o Quan, eu fui na casa dele, tudo arrumadinho, tudo lindinho. Sabe, eu fico vendo esses pais eu só falei para o Quan assim, eu falei, Quan, você só não seja um pai fresco. Uma mãe fresca. O que é uma mãe fresca? Chega na igreja, ninguém pode pegar um neném, ele não pode não sei o que, tem que vacinar não sei o que, tem que ser. Irmão, na minha época nós comia catarro, nós comia terra, nós brincava com merda, passava merda na cabeça. Então, assim, nós nunca morremos. Só não seja fresco. Amém, Quan? Só não seja fresco, Fabi. Então, agora eu falei para eles, o segundo filho já é totalmente diferente do primeiro, sim ou não? O primeiro nós deixa rolar na terra, nós deixa, pronto, bebe, come, não quer comer, não come, se vira para lá. Então, lembra-te de como eram as coisas no início. Segundo, arrepende-te. Arrepende-te. Mas foi a vida, pastor. Mas foi a igreja. Mas foi a sociedade. Mas foi a falta de raiz. Mas é isso. Ei, não quero saber o que foi. Arrepende. 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 A decisão de sair da casa do pai foi do filho pródigo, sim ou não? Sim ou não? Eu pergunto para você, o pastor foi atrás da ovelha, sim ou não? A mulher foi atrás da dracma perdida, sim ou não? O pai foi atrás do filho? Não. Foi ele que decidiu sair. Ele que decida voltar. Agora, quando se perde, é diferente. Quando se perde,
é diferente. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, ele foi atrás dela. Você decidiu ir embora, irmão? Pode ir. Pastor, você não vai atrás? Um dia perguntaram para mim aqui de um casal aqui da igreja: pastor, você não vai atrás de fulano? Eu falei: não. Como não, pastor? Eu falei: não vou. Nossa, pastor, o senhor é ruim. Eu falei: não, eu vou pegar a Bíblia para você. Filho pródigo. Quem decidiu ir embora? Ele. Quem decidiu ir embora? Eles. Quem tem que querer voltar? Eles. Se quiser voltar, eles voltam. Não quiser, fica para lá. Você está aí, diga amém. Arrepende. E por último, volta à prática das primeiras obras. Você lembra quando você era novo convertido? Eu me lembro. E essa semana eu comecei a voltar. Eu conversando com o irmão, eu disse assim: irmão, eu nunca mais vou falar que eu não gosto de tal coisa. Vou começar a falar que eu gosto. Vou vir em tudo, vou vir nas vigílias, vou vir na oração, vou vir, tem identidade eu vou vir, tem culto de quinta eu vou vir, tem culto de domingo eu vou vir, tem ensaio do louvor, vou começar a vir também. Então assim, vou começar a vir em tudo. Voltar às práticas. Quando você casou, cadê? Quem aqui é casado que o marido mandava cartinha para você? Levanta a mão aí. Pronto, olha lá, ó. Volta a escrever a cartinha para ela. Pega uma cartinha e escreve assim, ó: à noite eu te encontro. Coloca dentro do congelador. Na hora que ela abrir a geladeira, vai... Ai! Volta às práticas. Quem ganhava flores antes de casar? Volta à prática, Esnaldo. Vai lá, compra um buquê de flor e manda entregar. É isso. Volta às práticas do primeiro amor. Sabe, irmãos, eu encerro dizendo para você o seguinte: Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais. Não. E sim porque já não o amavam mais como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. Amém, irmãos? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso?